E perdão é um negócio muito interessante. Perdão é uma coisa, o perdão bíblico, não é uma coisa que, vamos dizer assim, acontece entre duas pessoas que brigam, né? O casal briga, o casal brigou, vamos dizer, né? Aí vai o esposo, a esposa, um dos cônjuges, vai lá e pede perdão pro outro. O outro fala assim, tá bom, vou ver aí então. Tá bom, eu vou perdoar você. Não é esse o perdão de Deus. O perdão de Deus ele tem uma característica diferente. Ele é o perdão do pai do filho pródigo. Como que foi o perdão do pai do filho pródigo? O filho vinha com a ideia de pedir perdão, né? Com a ideia de falar, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não tem nem coragem de dizer isso quando ele chega na frente da casa do pai. Mas como que ele veio? Ele veio desejoso de perdão. Mas o que o pai quis? O que o pai fez? Podemos até abrir lá, é bonita a passagem, né? É Lucas, capítulo... depois de falar, que o Senhor falar para os fariseus, que ele foi atrás de uma ovelha e deixou as 99 no deserto. No começo do capítulo ele conta essa história, né? Do pastor que tem 100 ovelhas, deixa 99 no deserto. E eu me lembro quando eu antes de congregar o nome do Senhor, eu congregava numa congregação batista. E eu tinha uns discos, né? Comprava uns discos nos cantores evangélicos, e eram bem tradicionais, eram aqueles cantores que cantavam hinos, que não é essas coisas de hoje que tem por aí, né? Mas tinha um que cantava assim, eram 100 ovelhas, que o pastor, eu não lembro a letra corretamente, mas o pastor deixava 100 ovelhas no aprisco e ia buscar uma ovelha que se desgarrou. Mas o problema é o seguinte, que ele nunca deixou ovelhas no aprisco. O pastor deixou as ovelhas no deserto, né? No versículo 4 fala, perdendo uma delas, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? É porque ele estava falando isso para os fariseus. E os fariseus eram aqueles que não queriam ficar no aprisco, não queriam ser ovelhas do pastor. Então o Senhor deixa eles no lugar que eles queriam, que era ficar no deserto, não tem comida. Se você não quer ficar perto do pastor, tá bom, vai para o deserto, então, que lá não tem água e nem comida para você viver. Então esse pastor vai buscar a ovelha. Em nenhum momento a ovelha vem fazer bé na porta dele, pedindo para ser encontrada. Não, ele vai buscar a ovelha. Ele toma a iniciativa. E a mesma coisa acontece na história aqui, na parábola dos filhos pródigos, do filho pródigo, né? Na realidade, os dois filhos eram pródigos, porque os dois queriam gastar só com os seus prazeres, nenhum dos dois estava interessado no pai. E o pai era pródigo também, porque o pai acaba abrindo mão de tudo para satisfazer seus filhos. Mas aqui, quando ele volta, tendo gastado tudo, né, no versículo 14 de Lucas 15, ele volta e ele vê que ele não tem aquilo que ele teria se ele ficasse com o pai. E ele resolve, então, ir com o pai e falar, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Não que ele pedindo para vender jornal, ele é jornaleiro, era diarista, né? Eram os empregados do pai que trabalhavam por uma diária, por um pagamento só de diária. Então ele foi, e aqui é bonito, no versículo 20, e aqui eu abro um parêntese também, para tomar muito cuidado com filmes e desenhos animados cristãos. Muito cuidado. Uma vez eu vi um desenho animado cristão que mostrava, bonitinho, tudo bem feitinho, parecia coisa da Disney, essa parábola do filho pródigo. E a hora que esse versículo 20, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ele estava longe, o que o desenho animado mostrava? O cachorrinho viu ele chegando e correu e pulou nos braços dele e começou a lamber seu rosto. Ó, absurdo. E aqui a versão divina dessa parábola é: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, o pai que o vê, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, põe o anel na mão e alparcas nos pés. Porque um filho era o único naquela época que podia entrar na casa com calçado. Os servos tinham que deixar o calçado na porta.
Então ele estava dando ao filho a licença para entrar calçado dentro de casa, porque ele não tinha perdido aquela dignidade de filho. E aí a história toda continua. Mas aqui o ponto que eu queria mostrar é que antes dele confessar o seu pecado, no versículo 21, é o pai que, movido de íntima compaixão, corre, se lança no pescoço dele e o beija. Esse é o perdão de Deus. Esse é o perdão de Deus, não é um perdão que está aguardando a pessoa falar assim, eu me arrependo, então vou fazer o seguinte, hein? Eu vou te perdoar, mas não peque outra vez não, que vai ficar feia a coisa para o seu lado. Não. Deus, a compaixão de Deus o move a ir em direção ao pecador. E esse é o tipo de perdão também, entre irmãos, né? Devia ser assim. É o perdão que fica assim numa bandeja de prata, esperando o outro, o ofensor, vir pegá-lo, vir tomar o perdão. É isso, esse é o perdão de Deus. E aqui, então, nós vemos que, voltando aqui ao nosso capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Então, aqui, essa imitação de Deus inclui também imitar o tipo de perdão que o Senhor nos deu, que é um perdão sem condições, vamos dizer assim, sem condições, sem amarras. Ele não esperou a gente pedir perdão. Quando Cristo veio na cruz morrer por mim, eu não existia ainda. Eu não existia ainda, mas a compaixão dele já havia me incluído no seu perdão antes da criação do mundo, antes da existência de todas as coisas. E essa é a maneira de Deus agir, e deveria ser também a nossa, né? Se nós quisermos imitar o Senhor, nós devemos fazer como aquele que vai, lá em Mateus 18, versículo 15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. A iniciativa é do que foi ofendido, de ir atrás do ofensor. Mas aí o ofensor tem um coração duro e não vai escutar, não vai querer saber, né? Então ele vai ter que ser levado aqui em uma situação de disciplina. Mas a iniciativa tem que ser do ofendido, não do ofensor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Como que ele fez isso? Ele fez quando ninguém queria nada. Quando nós éramos inimigos de Deus. Quando nós não queríamos nada com Deus, Cristo veio para nos salvar. Então a iniciativa de Deus é a iniciativa real, verdadeira, né? De uma obra de redenção de uma pessoa. Então ninguém vai poder chegar depois e falar assim, não, eu um dia decidi pedir perdão a Deus porque eu vi realmente que eu fiz as coisas estavam erradas, então procurei falar com ele, confessar tal. Amigo, você não tomou a iniciativa. Você não tomou a iniciativa. A compaixão de Deus foi que abriu a porta. Foi Deus quem correu até você quando você chegou em frangalhos. Foi Deus que abraçou você, que beijou você. Foi Deus que fez isso. Não foi você que se achou muito esperto de agora querer voltar para Deus. Não. Foi Deus que foi buscar você.